Pilha de Gibis. E aí, jagunçada, bem-vindos a mais uma edição do Pilha de Bis, o seu podcast semanal do site Arte Final. Acesse lá www.artefinalhq.com.br para todas as edições do Pilha de Bis, dos Sete Jagunços, do Omniverse e do A Pilha do Aranha. Nós estamos em todas as redes sociais, é só procurar por @artefinalhq no Twitter, no Instagram e no YouTube. E nós estamos também no Deezer, no Spotify, no iTunes, no Google Podcasts e no seu agregador de podcasts favorito. Procura lá que todos os nossos episódios estarão disponíveis para você. E agora, além de comprar seus gibizinhos pelos nossos links da Amazon, você também pode nos ajudar mandando um Pix. Sim, você pode ajudar o Arte Final mandando um Pix de qualquer valor para artefinalhq@gmail.com. Eu sou o Marcos e feliz ano novo, pessoal! Sim, estamos no primeiro Pilha de Gibis da temporada 2023. Eu sei que vocês sentiram muito nossa falta, que vocês mandaram milhares de perguntas nas nossas redes sociais, por DM no Instagram, mensagem no Twitter, perguntando quando é que volta, mas voltamos. Estamos de volta e com o nosso já tradicional episódio de melhores leituras do ano, no caso, melhores leituras de 2022. E aqui comigo estão Maurício Dantas. Ano novo é só depois do carnaval, Marcos. Ele agora que está de volta à Boa Terra só quer saber de carnaval, de ir na pipoca do Belmarque, onde separam homens dos meninos, né, Maurício Dantas? Pessoas das meninas. E aqui comigo também, Dãozinho. Tá me ouvindo? Não. Tá. Tá? Estava. Ah, então foi mal. Porque não apareceu minha faixa. Não aparece mais a minha faixa aqui pra mim, ela lascou. Não tá aparecendo aqui também não, mas vai dar certo. Tomara. Então fez um novo. Atrasado, né? E mais uma vez aqui com a gente o Igor Tavares, de inúmeros projetos nessa internet de meu Deus. Opa, escondam seus cachorros. Olha aí. É claro que um episódio de melhores do ano tem que ter o Igor, né? Ele já é tradição aqui. Ele sempre fez os 7 jagunços de melhores do ano. Agora estamos no Pilha de Bis. E por ser um Pilha de Bis, é um pouquinho mais freestyle. Por isso que, como você viu aí no nome do episódio nessa minha breve apresentação, são as melhores leituras de 2022. Então, não necessariamente são gibis lançados em 2022 aqui no Brasil ou até lá fora, né? Então, não vamos... a gente sabe que a pilha é uma coisa sagrada e, ultimamente, a gente só tem lido coisa velha. Então, vamos dar essa roubadinha e falar do que de melhor a gente leu dessa indústria vital no ano de 2022. E como bons anfitriões, Igor, diga aí qual o seu primeiro gibi da sua listinha. Eu vou citar aqui, foi lançado no Brasil, foi ano passado mesmo, foi o Monstros, do Barry Windsor Smith, né? Saiu, ele na verdade eu acho que ele saiu em 2021, se não me engano. Ele foi lançado aqui no Brasil no ano passado, né, pela editora Todavia, e uma das melhores coisas que eu li ano passado, assim, o trabalho do Windsor Smith, a galera já meio que conhece, né, pelo Arma X, pelos trabalhos dele no Conan, no Demolidor, essas coisas todas aí, mas é um trabalho bem pessoal dele, assim, demorou acho que mais de 30 anos para ele fazer esse gibi, e a história é de um experimento nazista que foi roubado, né, pelos Estados Unidos no final da Segunda Guerra e depois é usado na Guerra do Vietnã no protagonista, né? Então ele tem esses lances de... É um gibi meio de horror, meio de psicodelia, meio com os temas familiares junto, e tem uma opção de detalhes, assim, né? Tem a parte de horror corporal mesmo, que o Smith manda bem demais no desenho, né?
Mas tem as outras partes que é mais viagem, assim, então é um gibi que eu recomendo, que saiu ano passado, tem para comprar em uma opção de lugar aí, tem livraria e tal. E a edição que fizeram aqui pro Brasil foi muito boa, a tradução tá ótima, assim, não tem nada que eu consegui detectar assim, de problema. Tem aquele lance do preço, né, de gibi nacional, que a gente já sabe como é que é, mas eu gostei muito, assim, achei muito interessante esse lançamento no ano passado, assim. É bom a gente ler coisa do Winsor Smith que seja mais autoral. Eu nunca tinha lido nada dele autoral, assim, sempre coisa Marvel ou coisa da fase dele do Conan e tal, mas não tinha lido nada autoral dele, achei muito bom esse gibi. Eu confesso a você que eu conheço muito pouco do Winsor Smith, eu só conheço basicamente a Arma X e alguma coisa que eu vi dele do Conan, alguma ilustração, não sei nem se eu cheguei a ler alguma história completa dele no Conan. Tenho curiosidade. A primeira história do Demolidor da Inocente, né, dele, né? A primeiríssima. Sim. É. Saiu agora no Saga 1. Se não me engano, não sei se é a primeira, mas uma das primeiras logo é dele. Eu ia perguntar se... Eu vi esse Monstros aí. Eu ia perguntar se é bom. Porque eu vi. Eu olhei assim, olhando. O preço é salgado, mas o gibi é muito bom. Eu gostei bastante. Mas aí o preço, principalmente de uma editora pequena, se de editora grande o preço já é abusivo, já é praticamente proibitivo, imagine de uma editora menor, né? Então, isso infelizmente não é uma novidade, né? Só para não caçar em nossa carteirinha de nerd aqui, tem que dar informação necessária de que essa é a famigerada história, né, cujo o plot foi considerado roubado aí pelo Peter David, pela Marvel, naquela ideia de que a explosão Gama criou personalidades no Hulk, né? Essa ideia originalmente era do Winsor Smith, que teve desentendimento com a Marvel, acabou não usando essa história lá, e o David e outros escritores usaram esse conceito mais adiante. Não lembro se foi bem o David logo ou se foi antes ali o Stern, enfim, os desenhistas, os escritores pouco antes do próprio Peter David, mas a gente sabe que essa ideia ficou mais famosa com o Peter David mesmo, a ideia do Hulk cinza e todos os outros como Persona, e agora quem está lendo o Immortal Hulk, né, que já recomendamos tantas vezes, já viu isso também. E, o Barry Windsor Smith é monstro do traço, assim. Eu gosto muito de algumas histórias dele. A Arma X já contei aqui algumas vezes, né, que me deixou com medo de tão brutal que é. Quando eu era moleque, eu li pela primeira vez em Grandes Heróis Marvel, número 32. Escondi de mesmo esse gibi. E tem algumas histórias esparsas dele por aí, né? Tem a Origem do Homem de Ferro 2020, é dele na mini do Homem-Máquina. E aquela história clássica do Wolverine com a Lady Lethal na neve. E hoje em dia, se você quiser ver um Barry Windsor Smith genérico, você pode ver qualquer arte do Steve McNiven, que resolveu só viver de sketch no Instagram, imitando o estilo dele, né? Quando foi fazer a morte do Wolverine, tentou imitar e a arte cai a cada página. Não, e assim, esse gibi, né, o lançamento dele, de que se trata a pessoa, né? O tempo que isso saiu lá fora e só chegou aqui agora é aquela prova que esse papo de não vai sair nunca aqui, esquece, né? É só questão de tempo agora. Tem coisa que tem coisa que é foda. As coisas da Boom aí, de 60 edições, né, mensal, ou da Avatar Press. Mas tem coisa que você fica, porra, cara, espera que o dia saia, né? Tá. Não espere não. Baixa o scan mesmo e leia logo. Então, eu ia fazer essa ressalva. Quando chegar a minha vez, eu não vou comentar preço, tá? Esquece de preço, não vou falar nada de preço. O preço era esse ano, tá? Fiquem logo sabendo. Tá? Nem preço, nem papel, nem roubada, né? Eu também. Eu tô salvando as florestas, não gasto mais papel, não. Então fale aí do seu gibizinho, Dãozinho. Então, já aproveitando o embalo e dizendo que eu li pouquíssima coisa nesse 2022, o que eu escolhi saiu em novembro de 2022, ou seja, dia desse, no finalzinho, e eu li mês passado, eu li em dezembro, ali, antes do Natal. Aí vai ser aquela indicação, contra-indicação, tá? O gibi é O Procurador, saiu pela Pipoca e Nanquim, tem 196 páginas, capa dura, o resto vocês já sabem, capa dura, o preço, por aí vai. E aí pelo que eu entendi, um original, né? Eles têm, não sei se vocês estão nessa pegada agora, eu sei que esse é assim, né?
É uma história original do Gianfranco Manfredi, né, que ele não foi publicado lá fora, é exclusivo do Pipoca Nanquim, né, escreveu para eles publicarem aqui, com desenhos do Pedro Mauro. Né? O Pedro Mauro, eu acho que ele é mais conhecido pela aquela trilogia Gatilho. Eu lembro uma na CXP, né? Acho que a primeira a gente viu lá. Depois a Pipoca Nanquim lançou os 3 juntos agora, né? Um tempo desse também. E tava lá nessa última CCXP ele também, com uma daquelas mesas de maior destaque, vendendo esse gibi lá e autografando pro pessoal. Já esse encadernado, né? Com as três edições. Né? Isso, isso. Cara, então, assim, desenha muito, né? Não vou nem falar até toda preto e branco, tá igual com qualquer fumete da vida. Então, é faroeste também, começo do século XX, sabe? Final, virado 19 pro 20, é aquele basicão da Bonelli, né? Cara, desenha muito, mas muito mesmo, assim, ação, tudo é muito bom o desenho do cara. E o roteiro, né, é a história, como fala o procurador, é sobre o inglês que mora nos Estados Unidos, ali em Nova York, e ele vai em busca de um cliente dele que ganhou uma bolada aí de herança, que ele está esperando, que mora no Velho Oeste. Né? E aí, a primeira sensação que você tem é de lembrar de Kingsman, né? Porque o procurador é um inglês, né? Aquele inglês típico mesmo, um chapéuzinho de coco, né? Andando de cavalo com um guarda-chuva no sol lá do Velho Oeste, tem um bigodinho assim com a cara de bocó, mas que sabe usar arma muito bem, né? Atira como ninguém, luta muito bem, sabe? O padrão Kingsman, sabe? Aquela coisa mesmo de do nada pra esse cara mata todo mundo aqui facilmente, né? O cara é o pica, né? E aí vem a contraindicação, né? Não é a melhor história que você vai ler na sua vida, tá? Digo logo, né? Como falei, são 190 páginas, coisa assim. E os extras é bem pouquinho, é só umas artes originais do Pedro Mauro, mas é basicamente esboço de personagem, né? Ele faz estudo de personagem, mas é coisa rápida, são 5 páginas, esboço bem simples mesmo, assim, sabe? Uns 4, 5 desenhos daquele personagem lá, nada muito profundo, né? Já que é original, poderia botar pelo menos o roteiro, né? O roteiro, menos uma página, o roteiro do Gianfranco Manfredi. E aí ele dividiu em 3 partes, né? Então, sei lá, umas 3 partes de 60, 70 páginas. É uma história muito simples mesmo, lá, aquele basicão do Velho Oeste, lá o cara vai lá, dá uma surra nos caras, junta um grupinho lá, né, que esse cliente dele é um boxeador meio falido, o empresário dele charlatão, né, um cara que tá lutando com ele, um negro liberto, né, e mais uma pessoa que eu esqueci agora. Aí tem o juiz que quer ser prefeito lá no interior do Texas, que é mauzão, né, tem um xerife que é meio corrupto no meio do bem, tem os mexicanos lá também arrumando confusão, né, tem fazendeiro mexicano, tem, sabe, todo aquele basicão, você já sabe, de faroeste, tá lá, uma história assim muito insocinha, só pra ficar no mínimo, não história nada demais, nada de menos. A melhor parte é a terceira, quando eles vão pra Nova York, né, terminar a história. Ela não termina, eu até achei que seria, mas não termina com aquele padrão Bonelli, né, que são 500 páginas de história e é trama 490 de história, e o encerramento é em 2 quadros, né? É coisa bem Bonelli. Esse não é o caso aqui, a trama tem um fechamento razoável, não é? Para a história em si, não você pensar no final, um final razoável para essa história. Mas, cara, eu sou muito cachorra do Manfredi, eu gostei, né? Mas assim, não recomendo por questão de preço, esse tipo de coisa, porque não é a melhor história que vai ver na sua vida. Mas, cara, eu gostei demais. Eu gosto das histórias dele, do que ele fizer, qualquer merda que ele fizer, eu vou ler e vou gostar. Né? Aí eu faço oculta pra não deixar mentir, né? Mas isso aqui sabe, é porque é muito clichêzão, sabe? Porque aqueles clichês tudo faroeste. Gostando muito bem sim, mas como os desenhos do Pedro Mauro são muito bons, cara, eu recomendo. Se você vê por aí na promoção bacana, ou se você achar aí nos Telegram da vida, que é permitido, porque é na Rússia, baixe sem dó, porque é gibizaço mesmo, pra você ler e ficar feliz. Você falando assim que não sabe se o Pipoca Nanquim tá fazendo isso como padrão, na verdade eles eu acho que desde o ano passado, o ano retrasado, que eles têm um selo de originais, né? Só que basicamente são só autores brasileiros, né? Tem gibi escrito pelo próprio Alexandre Calari. Tem um mangá do Zago, né? Começou por esse, não foi? Eu acho que tem, tem coisa do Zago também. Vou comprar uma porra dessa, pelo amor de Deus, né? Nunca nem ver o vídeo dele, mas o gibi dele, né? Bom, mais uma editora que não vai mandar nada pra gente esse ano. Pelo amor de Deus, né? Vamos ser honestos. Começamos bem. Tá. Maurício tá contra mim, né? Tá bom. Se a editora mandar, não vai ser mais o Arte Final, vai ter que mudar o nome aí. Vai ser o Omelete, né? É isso aí.
Temos que deixar claro que as opiniões expressas pelo Dãozinho não refletem a edição desse podcast. O meu advogado é você. É por isso que ele tá fazendo esse disclaimer. Exatamente. Mas eu acho bacana que a POC Nankin tá procurando fazer história original com autor internacional, né? Tá certo que o Manfred é quase local, né? Mas mesmo assim eu acho uma iniciativa muito bacana. E com o Pedro Mauro, que ele ficou muito tempo meio que desconhecido aqui no Brasil, né? Porque ele publicava só lá fora. Aí trouxeram alguns gibis dele para cá e aí ele ficou mais conhecido por aqui, né? Mas eu ainda não li isso, mas é uma dica bacana mesmo para poder, quem gosta do gênero e principalmente quem gosta do Manfred, ir atrás. Eu fui atrás do Face Oculta e gostei. É um bom gibi ruim. Isso aí. Eu vou falar a minha agora, vou deixar o Maurício por último, para que o Maurício não roube a minha primeira indicação. Vou falar do mais recente gibi de um dos queridinhos desse podcast, que inclusive um dos primeiros que citou ele aqui em alguns anos anteriores de melhores do ano foi o Igor, que é o Daniel Warren Johnson. Vou falar de Dua Power Bomb, que vou falar com um pouquinho mais de detalhes num pilha de gibis futuro, que já está gravado, mas falarei com mais detalhes. Mas é basicamente um gibi que ele resolveu escrever. Na verdade, a gente já falou da primeira edição, né? Eu vou falar depois da conclusão. E é um gibi de lutinha, de WWE, de telecat, basicamente. Ele conta, né? A gente falou no pilha que a gente comentou sobre a primeira edição. Ele tinha acabado de ter filho, tal, estava passando a noite em claro e ele começou a assistir NJPW, que é a empresa japonesa de luta livre, que tem como eu falei lá, tem uma tradição muito grande também no Japão desse pro wrestling, né? Estados Unidos, basicamente Estados Unidos, Japão e México. E ele pegou muito da influência desses três estilos de luta livre e criou uma história de um torneio interdimensional de luta livre, de uma dupla bem improvável, né? Que é um personagem que é um Ryu, que é um dos vilões na historinha de Telecat, e uma menina que ela viu a mãe dela, que a mãe dela era lutadora, ela viu a mãe dela morrer no ringue por conta de um movimento que não deu certo. E quem matou a mãe dela, entre aspas, foi justamente esse outro personagem, Ryu. Eles estavam lutando, né? E aí o movimento não deu certo, a mãe dela acabou morrendo, ela viu esse acidente no ringue, ela acaba treinando para poder virar lutadora. O pai não quer que ela vire lutadora, né? Então ela acaba treinando escondido, tal. Essa parte é bem clichê. E aí ela é convocada por um ser interdimensional para lutar esse torneio, e caso ela ganhe esse torneio, ele vai poder conceder o desejo que ela quiser, inclusive reviver a mãe dela, que é o desejo dela. Só que é um torneio de duplas, então ela precisa de alguém que vá com ela, e esse personagem, que é o Cobra-san, acaba aceitando e vai com ela. E aí essa é basicamente a história da primeira edição. As outras edições contam basicamente esse torneio. E assim, além do traço do Daniel Warren Johnson, que é uma coisa assim maravilhosa, a gente já cansou de falar de todo o dinamismo que ele tem no traço dele, uma mistura de mangá com desenho europeu, que dá aquele dinamismo assim maravilhoso. A história me pegou muito também, porque eu gosto de Telecat, eu gosto de acompanhar aquelas histórias, e tem muito easter egg para quem acompanha. Você consegue identificar alguns movimentos que ele coloca, alguns golpes, alguns finishes que ele coloca ali, você identifica com lutadores famosos da WWE. E assim, o Daniel Warren Johnson, ele tem uma cara de pau e culhões mesmo de
dá algumas reviravoltas na história, que é uma coisa assim maravilhosa. Dãozinho falou no começo assim, duvido que isso saia por aqui um dia. Eu não chego a duvidar, porque é o Daniel Warren Johnson, mas o tema não é um tema assim tão caro para o brasileiro. O brasileiro gosta, mas assim, não é o que mais gosta dessa temática. Mas tá também aí nos Instagrams da vida, ou nos Instagrams não, nos Telegrams da vida. Você consegue comprar um encadernado na Amazon, você consegue ler digitalmente, e é um gibizinho que vale muito a pena. Era isso que eu ia falar, né? Você disse Estados Unidos, Japão e México. Estados Unidos, Japão e México, e você, né? Porque só. Mas tem um público grande de telecat no Brasil também. Tem uma galera que se amarra. Eu conheço uma galera que gosta bastante. Tem muita gente lá no Twitter, tem podcast sobre. O nosso amigo Tiagão, primo do Marcelo Miranda, gosta muito também. Eu li o gibi, achei muito boa a história, só o tema que não é muito do meu feitio, assim, eu não gosto muito desse tema, mas eu achei muito bom. Eu fiquei eu achei estranho até ele fazer esse gibi, porque na época que ele, no pré, né, antes dele começar a trabalhar nisso, ele estava fazendo muita ilustração de Star Wars, eu não sei se vocês lembram disso, que tinha umas ilustrações do Luke velho, que ele fazia, nave e tudo mais. E eu achei que ele estava trabalhando alguma coisa de Star Wars, assim. Eu falei, porra, maneiro. Mas aí ele veio com essa aí do nada. Eu falei, pô, tá, ok, vamos ler. Gostei bastante da história e, tipo, o fato de ter luta é muito bom, né? Porque ver esse cara desenhando luta é bom demais, assim. E a estética é muito boa. Os roteiros dele sempre tem essas coisas, né? Tem uma coisa meio dramática, assim, meio exagerada, que acho que é influência de mangá mesmo. E tem uma reviravolta exagerada, tem umas cenas lá que tem uns dramas pessoais meio exagerados, que tem aquela cara de mangá mesmo. Mas eu acho que o destaque é a arte. A arte como sempre, é espetáculo. Eu não vou entrar em muitos detalhes não, porque a gente já gravou um programa sobre isso. Vocês vão ver lá que eu até me empolguei em algum momento lá em elogiar o Warren Johnson, não desmerecidamente, pelo contrário, é de encher os olhos mesmo a arte do cara. Só quer dizer isso, assim, me chamou a atenção porque eu já gostava dele desde muito tempo. Mother Falcon, que a gente já comentou aqui, inclusive com o Igor, Ghost Fleet, que eu já comentei também no pilha passado, há um bom tempo, com o Donny Cates, esse Ghost Fleet, inclusive. Mas eu tinha referência de luta livre porque meu avô adorava luta livre, meu avô paterno adorava luta livre, aí eu sempre que ia na casa dele final de semana eu assistia, passava na TV aberta aqui. Eu não lembro se é SBT, se é a Band, onde é, mas passava aqui. Passou no SBT e passou na Manchete. Ah, Manchete também, então. E eu assistia sempre com ele, lembro lá de Tatanka, Coveiro, depois veio o Undertaker, né, para onde traduzir os nomes também. Então, assim, a gente ainda tem na memória afetiva alguns memes dessa época, né? E, pô, no teatro do Warren Johnson é divertido demais. Eu não tenho essa referência toda que o Marcos tem de reconhecer os movimentos e tudo mais, mas até recentemente eu vi alguma coisa no YouTube, esses shorts que ele vai recomendando, assim, né, de um movimento dele. Ah, não, foi você que me mandou, Marcos, não foi de uma sequência de vários power bombs e tudo mais? Sim, sim. E aí você olha depois no gibi, pô, velho, é como o cara faz igualzinho mesmo, você vê que é trabalho de paixão mesmo, de gente que sabe o que tá fazendo. Aproveita e já emenda o seu gibizinho, Maurício. Cara, eu vou falar de um gibi aqui que eu falei já há um tempo, mas muito por alto, que foi o Flash do Jeremy Adams, que é a DC nesse vai não vai, essa cronologia à la carte, né, que a gente não sabe o que é que funciona. Essa semana tá valendo, semana que vem não tá valendo, mas esse Flash do Jeremy Adams me chamou muita atenção mesmo, para como é divertido. Primeiro de tudo, ele toma a decisão mais lógica e melhor decisão possível. Ele traz o Wally de volta como Flash titular do título, né? Titular do título pegou mal, né? Titular do gibi. E da partir daí ele resgata, por exemplo, que os filhos do Wally já existiam, né? Beleza, não foi ele que resgatou, isso já veio até num especial do Death Metal antes. Teve alguns gibis aí resgatando isso. Depois do King cagar o Wally lá, né, em Heróis em Crise,
até o Nicieza e o Scott Lobdell se meteram para tentar salvar o personagem, e ele voltou a ser um personagem legal. O Joel, nosso amigo, critica até, né, que esse é o Wally do desenho da Liga, não é o Wally que a gente lê e tudo mais. Eu discordo. Eu acho que tem muito do desenho da Liga, assim, principalmente a coisa de ser brincalhão e tudo mais, só que o Wally sempre foi esse brincalhão. Eu tô até relendo do começo a fase do Wade, não vou comprar o Saga do Flash, mas já é um projeto meio antigo, então quem sabe a gente até acompanha aí essa saga nos próximos pilhas desse ano, mas eu vou lendo pelo original mesmo, que inclusive graças ao Marcos, né, eu acabei comprando um volume 8, nem tem os outros 7, mas tem o 8 já. E assim, bicho, é muito divertido o que o Jeremy Adams está fazendo. Ele teve uma mão aí no Flashpoint Beyond, como a gente comentou. Ele tem diálogos legais, ele faz uma coisa muito de aventura mesmo, às vezes história fechada, aquelas 22 páginas ali que vão te fazer que voltar no mês que vem para ler o que está acontecendo. Mas ele faz uns team-ups legais, ele resgata muito da relação do Wally com outros personagens, não só com o Dick Grayson, como o próprio King, Misericórdia, coitado, o Taylor fez no gibi do Asa, né, que também é um outro baita gibi aí não é de 2022, mas seguiu muito bem em 2022. E, pô, a arte do Fernando Passarinho, não sei se ele é brasileiro, latino, de onde ele vem, para onde ele vai, mas casa muito bem, tem umas histórias muito boas, uma com a Sociedade da Justiça, com o Seu Destino, que ele conversa com o leitor, uma coisa meio Morrison mesmo. Enfim, é gibi para você ler, comendo seu biscoito e se sentindo de novo, com 15 anos de idade, naquela vibe de gibis a tarde toda, chegar o seu pacotinho de gibis e ler até chegar de noite a hora da novela, porque você tem que assistir a novela também, né? Que gibis é esse que não assiste a novela? Esse pra mim é um dos melhores, assim, como falei de outras vezes, é da cozinha da DC mesmo ali, onde a coisa é bem feita, com gosto e com prazer. Eu tô acompanhando esse Flash pela publicação brasileira da Liga, né? Da Liga da Justiça, que eu comecei a comprar por conta da Liga do Bendis. E eu digo para você que o Flash é muito melhor do que a Liga do Bendis. Essa edição mesmo que você citou com o Senhor Destino, que tem essa brincadeira com o leitor, eu acredito que você tenha lido ela digital. Tem toda uma brincadeira para você ficar... Tem que virar o gibi de cabeça para baixo. Virar o gibi, exato. Sacudir o gibi, é muito bom. É muito legal isso, é muito legal. É uma das coisas assim que... Tá certo, você for ler no tablet, você consegue fazer aquilo, né? Mas se você for ler no notebook, já fica mais difícil. É verdade. Mas é muito bacana mesmo esse Flash do Jeremy Adams. Recomendo fortemente também. Eu não quero desmerecer o Jeremy Adams não, mas pô, tu bota no mix com a Liga do Bendis, fica fácil de superar, né? Não é muito difícil. Pois é. Eu tô lendo esse Flash, assim, eu tô meio atrasado, mas eu gostei principalmente porque tem uma rotatividade, às vezes, de artista, e algumas histórias que são curtas, e é muito bom, isso deixa o gibi muito dinâmico, assim, ele não segue numa trama... Assim, até tem umas tramas mais macro, assim, mas eu achei ele bem leve, assim, tem umas historinhas curtas de, sei lá, uma edição ou duas, que eles chamam um desenhista convidado e, pô, só o desenhista convidado que eu gosto, assim, são uns caras muito bons, umas pessoas muito boas desenhando, assim, então isso dá um ritmo bom para o quadrinho que eu já não vi há alguns anos, assim, na publicação do Flash, por exemplo. Tem nessa quando ele, eu acho que é o primeiro arco que saiu na revista da Liga, que é o Wally acaba, eu não lembro agora se é o Wally ou se é o Barry, que ele acaba viajando por várias dimensões, que ele é jogado pela força da velocidade, né, pela força da aceleração, e ele acaba indo parar no corpo de outros velocistas. É o Wally e aí mesmo. É o Wally, né? E ele vai parar, por exemplo, num universo que é o dos Super Amigos. E aí é desenhada pelo Scott,
Kevin Maguire, aí vai parar em um outro universo que ele é desenhado pelo Scott Collins. Isso na mesma edição, ele tem uns 4, 5 desenhistas, porque conforme ele muda de universo, muda o estilo de desenho. É muito bacana isso. E o mais legal é isso, o gibi começa com ele desistindo de ser o Flash. E aí acontece essa loucura toda, e ele vai se ligando, se religando à força da velocidade, força da aceleração, nunca lembro. E encontrando esses outros velocistas, enfim, é bacana, até o momento que ele encontra a filha dele no futuro também, né, já como uma velocista estabelecida, e agora vai aparecer ela já começando a carreira dela como velocista nos próximos títulos. Tem um arco para começar agora, quer dizer, começou já mês passado, eu ainda não peguei para ler, a Guerra de 1 Minuto. Pelo que eu entendi, todo o plot vai se desenrolar ao longo de 1 minuto, e isso é uma coisa legal do Adams, que ele resgata isso do Wade, do Morrison, do Miller, que gostava de fazer, que é fazer o Flash não ser só um cara que corre muito, mas usar essa velocidade, essa conexão dele com a força, de formas diferentes, né? De formas inteligentes. Pô, imagina um gibi do Flash que passa todo em 1 minuto, um arco inteiro, né? É um negócio que é bacana de se imaginar, né? Só a proposta, né? O plot, uma guerra de 1 minuto já te deixa instigado para você ler o gibi. É verdade, vamos acompanhar o gibi do Flash esse ano também. Vamos para a nossa segunda rodada de gibizinhos lidos em 2022. Igor Tavares. Esse aí foi 2022 mesmo, ele saiu pela Image, né, e é um autor que a gente sempre fala aqui, mas que realmente, a gente já leu muita coisa dele, mas esse gibi eu fiquei meio surpreso, que é um gibi autoral, que é o Public Domain do Chip Zdarsky, né, saiu pela Image, são 5 edições, saíram ano passado, e é um gibi que fala de gibi, né, é um gibi num universo fictício, onde tem o personagem de quadrinho mais popular desse universo, ele se chama Domain, e aí o gibi ele trata da família do criador do gibi, e é um universo fictício no qual os autores eles não são tão bem remunerados pelas suas criações, então é um negócio bem fictício, assim, que nunca acontece, né? Então, mas exercício de imaginação forte, né? Você imagina um cara com um senso de humor do Zdarsky escrevendo um negócio desse, cara. Então, assim, é uma das coisas mais divertidas que eu já li do Zdarsky. Porra, eu já li, acho que tudo que ele já fez eu já li. E os diálogos, tipo, as alfinetadas, as referências, a arte é toda dele, então fica um negócio muito íntimo, assim, não é outro cara desenhando, é ele fazendo desde a capa até o final lá, contra a capa, tudo é dele, assim, e os personagens são muito bem escritos, e é um tema que a gente tá todo dia praticamente falando sobre negócio de quadrinhos, e falando de disputa sobre direitos autorais, sobre remuneração de artistas, sobre sindicatos, sobre tudo isso. Então é bom ver um cara de dentro podendo ter essa liberdade de fazer uma crítica tão divertida, assim, interessante de uma coisa que a gente está habituado a conversar sempre, assim, né? Então eu gostei muito desse quadrinho. Eu estava mais ligado nos trabalhos do Zdarsky, assim, de super-herói, né? A última coisa que ele fez, que eu li, acho que foi o Demolidor. Aí ele fez umas historinhas do Batman que eu gostei também, que eu peguei só para ler a coisa dele, né? As partes que ele escreveu. E aí pintou esse Public Domain ano passado. Eu falei, opa, vou pegar esse aqui porque é um bagulho autoral, assim. Eu já não li a coisa dele autoral desde Sex Criminals, uma coisa assim que ele desenhou, né? Na verdade ele não escreve. Ele meio que co-escreve aquilo ali, né? Mas é um quadrinho que, porra, é sensacional. São 5 edições, ele vai sair um encadernado agora lá fora, né, no início do ano agora, início de 2023. Mas é um quadrinho sobre quadrinhos que, porra, vai com os dedos na ferida mesmo e muito divertido de ler. E quem desenha esse, Igor? É ele mesmo, ele escreve. Ele faz tudo? Ele faz tudo nesse quadrinho, faz tudo. Que legal, faz tempo realmente que eu não vejo nada dele desenhando. Né, que ele enveredou mais para escrever, né? Eu tenho esse Sex Criminals que é muito bom mesmo. A gente já fez um pilha sobre. É muito bacana, é muito divertido.
E fazia um tempo, né, que ele não desenhava. Ele desenhava uma ou outra historinha, mas ele estava mais escrevendo, né? Não sabia desse trabalho dele. Passou meio despercebido. Que ano passado, não sei. Eu acho que não teve. Ele estava mais em evidência por ter assumido o Batman, né, também. Teve muita coisa mais pop dele, né? E esse negócio passou meio despercebido. Mas eu acho que eu li também as partes do Batman, eu li o Demolidor dele todo, e eu acho que isso aí é mais a cara dele, assim, tipo, mais a cara do Zadarsky que a gente lembra da época de Howard, quando ele pegou o Howard para fazer na Marvel, aquelas coisas assim que era mais escrachado dele. Aliás, ele ainda tá no Demolidor, Maurício? Tá sim, rolou um novo número 1 aí. Mudou o volume, né? Mudou o volume, mas manteve o Checheto como desenhista. Mas melhora? Porque o primeiro volume é só pra quem é muito fã dele, viu? Que pela essa arrastada da porra. Não, o comecinho é muito legal. Em alguns momentos ali ele foi me perdendo, mas ele dava uma reviravolta e ficava legal, mas de ficar legal de novo, assim, interessante mesmo, tipo, valeu passar por aquilo ali, porque agora tá rolando um payoff, né? Ele entregou alguma coisa que eu achei que não ia pra lugar nenhum. Tipo, tem o plot que o Soule traz de volta, que é do irmão gêmeo do Matt Murdock, né? O Mike Murdock. E ele dá uma destinação que eu acho muito bacana, muito bem sacada. Acho que já comentei isso no outro pilha. Só que foi muito para um lado agora que, não sei, eu não gosto não, porque ele tá falando de profecias e guerra contra a Hydra, e o Matt casa com a Electra, e eles estão guiando um exército contra o Tentáculo. A Hydra não, né? O Tentáculo. E aí mistura com o Justiceiro do Iron, que tá com Lavagem Cerebral ressuscitado como líder do Tentáculo também. Enfim, apesar dessa ligação dos títulos ser sempre legal, sempre mexer com a gente que é fã da antiga da Marvel, mas o gibi em si tá me perdendo. Ou ele dá uma reviravolta logo aí nesse primeiro arco novo, ou eu vou deixar para ler só os encadernados depois. Eu parei quando começa aquela saguinha da Electra, né? Logo após a saga da Marvel. Tem uma saga da Marvel que tá no meio, né? Eu esqueci qual é a saga da Marvel. É o Devil's Reign, né? O Reinado do Demônio, uma coisa isso. assim. Parei aí. Agora, só antes de continuar, Marcos, uma informação que foi até o Daniel, né? Nosso amigo Seba lá do Poptopia, que falou. O Rafael Della Torre, que é o desenhista de backup desse título, ele tá revezando, na verdade, com o Kiketo, o Checheto. A gente achava pelo nome até que ele é espanhol, latino, não sei o que. A gente não sabe ainda, mas ele mora aqui no Brasil, né? Vizinho lá do Daniel, no interior de São Paulo. É verdade, ele comentou com a gente. É verdade. Dãozinho, diga, já que você largou o Demolidor, o que você leu? O que mais que você leu? Não, hoje eu tô só na apelação, tá? O que eu vou falar agora saiu aqui no Brasil em dezembro do ano passado também. 30 de dezembro. Calma. O cara... Calma, dá licença, posso? Ele só leu o gibi no final do ano. Eu posso terminar, senhores? Por favor. Tá, então eu vou repetir, tá? Saiu no Brasil a primeira edição em dezembro, mas já passou da 10ª lá fora, que é o Batman Superman Melhores do Mundo, tá? Pronto, calmou, né? Eu pensei que tava saindo aqui, viu? Descobri agora que isso saiu. Como no compro, né? Eu descobri agora que tá saindo, começou a sair no passado, acho que vai sair a 2 agora em janeiro. Como a Panini atrasada, né? Não sei nem se saiu a 2 ainda, mas... Não, a 2 já saiu. Como é que diz? É edição avulsa, né? É mensalzinha mesmo. Ele tem só isso e um backupzinho, que é uma história aí do Batman perdida na vida, né? Aproveitaram a vinda do Mark Waid e do Damora na CCXP para poder lançar desse jeito. Imaginei. Assim, segundo o guia dos quadrinhos, é 20 contos, 52 páginas, é isso mesmo? Isso mesmo que eu prometi. É isso mesmo. Tá, mas não é falar de preço, né? Esquece. Eu tô comprando mesmo. Então, boa sorte pra você, não julgo. Né? Sim, aí, de novo, né? Apelando porque é o Mark Waid, mas é muito bom. Esse primeiro arco que eu tô fazendo aqui, né? Do Demônio Nessa, é meio besta, assim, mas é divertido. Tem uns momentos que vale a pena enfrentar.
o arco, né? Porque a dinâmica que o Mark Waid dá pra dupla, né? Batman e Super-Homem é muito boa. É muito bom ver o Mark Waid solto, assim, escrevendo o Super-Homem, né? Ele já devia ter assumido a mensagem do Super-Homem há muito tempo. Eu sou aqui, de nós todos, eu sou o único que gosta, né, da fase atual do Super-Homem, de Action Comics, no caso, né? Mas devia ser o Mark Waid que devia assumir esse negócio aí, porque é a vida dele é escrever o Super-Homem, não tem erro, ele faz isso melhor do que ninguém atualmente. E aqui fica perfeito, sobretudo a dinâmica da dupla, né? Como ele consegue jogar bem, os dois, né? E ia ser um gibi muito divertido, literalmente divertido, tá? Você dá uma... Não vai ficar gargalhando, né? Uma comédia, mas, sabe, dá aquele sorrisinho honesto de cara, que negócio massa de ler, né? E, né, como você já adiantou, né? Tem o plus a mais, que é a arte linda do nosso guatemalteco preferido, que é o Damora, né? Ele é... Ué, ele é porto-riquenho. Cara, Costa-riquenho, ele é de Costa Rica. Cara, América Central é tipo... Ele até saiu da mesa dele lá na CCXP pra poder ver a Costa Rica perdendo. Só isso. Não, mas o cara desenha muito, né? E o gibi cara, não é pouco colorido, não. Esse gibi não é muito colorido, sabe? É muito colorido mesmo. Então, eu até recomendo você ler no tablet, que fica melhor, né? As cores, que não fica aquela cor chapada de papel, né? Fica mais brilhoso, porque é muito, muito, muito colorido, né? E o cara está desenhando muito, você percebe que os dois estão se divertindo fazendo isso. Eu sei que estão se divertindo, estão me definindo também, né? Sigo me divertindo. Então, eu já tô li hoje de manhã, acho que é 10ª, coisa assim que eu já tô. Não sei em qual tá atualmente, não sei se já passou disso, mas tá muito divertido. Tem uma história, depois desse primeiro arco, né? A primeira história é uma história do Robin, Dick Grayson. Não vou dar o spoiler porque é consequência do arco, né? Mas, cara, é uma história muito divertida também, sabe? Porque é só os três. É só o Super-Homem, o Batman e o Dick Grayson, assim. É divertidíssimo. Só que não é o Damora, né? É o... Esse quem é que desenha agora. Um desenho muito bom, mas a questão do cara também. É bem divertidazinho, assim. Então, sabe? É uma série assim, que vale a pena. Se eu tiver aí 20 contos só pra comprar pão, né? Pão hoje... Um pão hoje é R$2, né? Então, tu leva 40 contos, né? Leva 40 contos, compra 10 pão, sobra 20 e pão de bicho. Não, agora você vai na padaria e gasta R$9.000, pô. Aí dá pra comprar o teu de homem de bolso. Eu tava comentando outro dia no Twitter que, tipo, eu passei na banca, que eu geralmente não vou em banca, né? Mas eu passei que agora eu tô morando num lugar que tem uma banca na minha rua, assim. E, cara, tinha 3 gibis do Superman bons na banca. Eu não vejo isso há, sei lá, uns 20 anos. Tinha esse aí do Melhores do Mundo, tinha o Superman Authority e tinha o Super John também na banca. Eu falei, caraca, bicho, isso é muito esquisito pra mim. Eu não tô entendendo que conjuntura astral que a gente tá tendo na DC. Que, porra, tem uma opção de gibi do Super-Homem bom. E fora que ainda tem um gibi que eu ia falar no final, né, do gibi do Mark Russell com a família Red, né, do Superman Space Age, que é fantástico, ainda não terminou, né, tá na segunda edição, a terceira foi adiada, mas caraca, é muito gibi bom do Super-Homem, pelo menos pra mim, assim, eu gostei desses todos aí. Superman Authority e o Superman, o John Kent, estão saindo na mensal, né, na mensal da Panini. Sim, eu olhei a banca e falei, pô, só tem gibi bom do Super-Homem aqui, que negócio é esse? O que tá acontecendo no mundo? É o efeito Mary Javins aí. Tu tá morando em Nova York, é pra ter banca de revista em rua, só se for Nova York agora. Aí eu tô morando num bairro de Playboy no Rio, aí tem banca em rua mesmo. Olha aí. O Wade, quando tava lá autografando, quando ele foi autografar lá o gibi que eu levei pra ele autografar, eu falei, né, que agora que ele voltou pra casa, o negócio melhorou. Aí ele fala, tô muito feliz de estar de volta, tal, pra casa dele, que é a DC, né? Apesar de que ele fez o Demolidor na Marvel e é um gibi muito bom mesmo, muito bom, mas é outra coisa, né? Ele tá com os brinquedos dele ali na DC, né? Então é impossível ele não estar feliz fazendo aquilo. Ele tá com alegria nos dedos pra escrever mesmo, tá divertidíssimo. E mais, agora vai ter um novo gibi do Wade com o Moira. Não sei se o Moira continua em Melhores do Mundo, se ele vai sair. Ele tem pique, ele é um cara que consegue top 5 assim, do mercado hoje, que faz 12 edições no mês, num ano. No mês é sacanagem, só o Kirby. E ele vai fazer agora o Shazam
né? Os mais velhinhos aí, o Capitão Marvel, ele e o Wade estão fazendo aí o gibi novo do Shazam que tá pra sair. Que promete, se for nessa mesma pegada aí, ser divertidíssimo, né? Depois do Jones passar 12 anos destruindo o personagem, quem sabe agora a gente volta a ver um Capitão Fraldinha do bem. E deixando Esse claro gibi também... do Shazam, ele já tem essa ideia há muito tempo para fazer, só que o personagem ficou empacado, né, na mão do Jones, na era do Inominável lá, editor-chefe. E aí, isso eu acho que foi um dos entraves para ele não voltar, porque ele já tinha essa ideia da história do Capitão Marvel há um tempão, que ele já fala há um tempo, né? Que ele já tinha essa ideia. Aí esperou um pouco, voltou, fez o Melhores do Mundo agora e vai partir para a ideia que ele já tinha um tempão para fazer essa história. E só para lembrar aqui, esclarecer para os ouvintes que o Marcos foi enganado, né? Ele não conheceu o Wade, ele conheceu o velhinho do meme lá do Hide the Pain Herald. A foto é claramente... Chorrindo, né? Imagina a cara dele para vocês. Good to be back. Ai. Bom, vou manter essa pegada super-heróica, e é um gibi que não foi lançado ano passado. Na verdade, eu acho que saiu, não sei se saiu aqui no Brasil ano passado, mas assim, não tenho certeza. Eu li ano passado, estou lendo a continuação dele esse ano, ainda não terminou, mas falarei em breve num pilha. Eu quero falar de A Maldição do Cavaleiro Branco, Batman, A Maldição do Cavaleiro Branco, do Sean Gordon Murphy, que é a continuação lá do Cavaleiro Branco, né, o Batman Hot Wheels, que a gente falou num pilha lá atrás, na época da comemoração dos 80 anos do Batman, a gente falou até com o Mauro. E eu quero falar porque, assim, a história, ela não é a história mais revolucionária do mundo, ela não é a história mais original do mundo, mas eu gosto muito da maneira como o Sean Gordon Murphy, ele pega elementos do Batman, do Bat-Universo, e insere naquele universo que ele criou com o Cavaleiro Branco, e bota ali os conceitos, modifica, faz um design de uniforme, de personagem, assim, impressionante, e o negócio sai divertido. E aqui ele usa o Azrael, né, o Jumpo Valley, e ele traz uma história que de um confronto antigo da família Arkham com a família Wayne, e até os antepassados do Jumpo Valley também, que fizeram todo um esquema para poder comprar o que hoje seria Gotham City, e aí acabou enriquecendo com base nisso. Só que aí no final ele acaba revelando que o Bruce Wayne não é um Wayne, que o Wayne na verdade é o Jumpo Valley, que tem uma mudança aí, ele acaba se apropriando do sobrenome Wayne, né, um dos antepassados do Bruce, acaba se apropriando do nome Wayne para poder ter mais respaldo na cidade. E aí é revelado que na verdade o Bruce acaba revelando que ele é o Batman, e aí ele acaba sendo preso no final da edição. Tem toda uma continuação do que o Coringa fez lá em Cavaleiro Branco, né, o Jack Napier, né, que era... o Coringa tinha dupla personalidade, tinha o Coringa e tinha o Jack Napier. E assim, o design do Azrael, desse Maldição do Cavaleiro Branco, é uma coisa assim linda. Tanto é que eu adquiri uma Mauricite e comprei o bonequinho, tanto do Batman quanto o do Azrael. Tenho aqui na minha estante esses bonequinhos, e é um gibi muito divertido. Está sendo lançado agora lá nos Estados Unidos a continuação, que é Beyond the White Knight, né? Além do Cavaleiro Branco, que aí ele já mistura com Batman do Futuro. Aí tem o Terry McGinnis, tem aquele uniforme super tecnológico do Batman do Futuro, que eu, quando for concluída essa nova minissérie lá nos Estados Unidos, trarei para os ouvintes num futuro pilha de bis. Eu gosto bastante também, a arte do Sean Gordon Murphy é muito boa.
Na verdade eu fui gostar mesmo dele com aquele gibi dele do Milar, né? Do pessoal lá de Super Velocidade, MPH, MPG, não sei. MPG, eu acho. E aquele com o. Acho que é. Não, MPH. É isso. Aquele com o Morrison também, né? Que aqui chegou a sair na mensal da Vertigo, da Panini, que é aquele Joe o Bárbaro, que é divertidíssimo também. Aí o cara desenha veículos como ninguém. Por isso que a gente chamou, né, de Batman Hot Wheels, porque na verdade é a desculpa que ele arranjou para desenhar todos os Batmóveis possíveis e Batmotos, Batnaves. O cara é muito bem, ele é designer de veículos, na verdade, antes da desenhista de gibi, né? Descobri isso depois na internet. Acho que o Adganov também já trabalhou com design de veículos. Vai ver depois que ele faz tanta armadura do Homem de Ferro bem. E, bicho, é isso, como você falou, Marcos. A história é bem meabolante, assim, mas te leva bem e você fecha a leitura e quer saber o que é que tem depois. Eu acho que ele já tá se perdendo um pouco, porque ele tem spin-off da Arlequina com o filho. Tem umas besteiras assim, mas esse Beyond me interessou justamente por ter uma Guinness e por ele fazer um visual bem próximo do desenho, que é perfeito, né? Não tem porque mexer naquele visual. Pois é, são 7 edições, tá quase acabando. Tô vendo o bonequinho do Israel aqui, realmente, cara, vermelho com dourado aqui ficou perfeito. Né? Lindo, e tem a espada com efeito de fogo também, e ainda tem o outro Israel, que é com a armadura de Batman mesmo, preta, meu amigo, que é um negócio assim maravilhoso, tanto o visual no gibi mesmo, né, quanto o bonequinho. Eu já me segurei algumas vezes para não pegar. Ele se inspira, né, na história na queda do morcego, na armadura do Jean Paul Valley quando foi o Batman, e dá o jeito dele nessa minissérie, né? É lindo, 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 lindo. Ele faz uma queda do morcego como se fosse continuação direta de A Espada de Azrael, né? A mini do Azrael que apresenta o personagem. Então tem uma pegada mais diferente aí vem esse retcon por cima também, é bem alopadão. Fala aí o teu gibi, Maurício. Pô, vou falar de um que eu falei recentemente no Pilha, mas esse tenho que recomendar de novo, de tão bom que é a minissérie do Kang, que aqui saiu só como Kang o Conquistador, né? Ele tá em alta aí, vai aparecer no Quantumania, o filme novo do Homem-Formiga, e parece que vai ser o Thanos dessa nova fase do MCU, e sempre foi para mim um dos meus personagens vilões favoritos da Marvel ali, e sempre curti, sempre quis ter um bonequinho, vou realizar em breve esse sonho aí, se Odin e Fernando Haddad quiser. E essa mini a gente comentou é do Colin Kelly e o Jackson Lansing, que é uma dupla que tá aí fazendo coisas muito legais. Acho que são um novo Dan Abnett e Andy Lanning dos quadrinhos. Eles estão também no gibi do Capitão América, né? O Sentinela da Liberdade, Sentinel of Liberty, que é o do gibi do Steve Rogers. Que a gente tem o outro Symbol of Truth, que é com o Falcão, né? O Falcapitão, que também está como capitão agora. A gente até já discutiu isso aí no pilha passado. Inclusive permanece o mistério de onde veio aquele escudo do Falcão. Do Falcão não, do Sam Wilson, Capitão América. E essa aqui é legal porque a história toda envolve um paradoxo temporal, né? Um ciclo temporal ali sendo fechado, e o personagem que se torna o Kang tentando quebrar esse ciclo e enfrentando ali as dificuldades, não só dos paradoxos que isso gera, como de uma trama que parece boba no começo, mas que quando é amarrada, dali da 4ª para a 5ª edição, são 5 edições só, deixa tudo muito legal mesmo. A arte é do Carlos Magno, que já apareceu aqui nos Invasores, do próprio Zdarsky, que já falamos hoje. Não sei se a Panini publicou aqui isso em capa dura, até desnecessariamente. E é muito bom, bicho. No original Kang, o Conquistador, só restou a mim para conquistar. E aqui ficou só com o título pobre, só de Kang, o Conquistador. Mas vale a pena. Eu li ano passado mesmo, né, 2022. Mas já tinha saído no final de 2021. E a Panini lançou agora também no final de 2022. Já deve dar para achar ainda aí. Eu descobri aqui em Salvador, né? Estou voltando à minha terra, a primeiro pilha
em ordem de lançamento, gravado comigo aqui de volta a Salvador. Eu descobri que tem um dos shoppings aqui, o Shopping Salvador, tem um stand da Panini, é uma banca só de coisas da Panini no shopping, e eu vi esse volume lá ainda, então você deve achar fácil por aí, tanto ao vivo quanto pela internet. Recomendo demais. Como você é um grande fã dos Vingadores, né? Então, nada mais justo que o Kang ser um dos seus vilões favoritos. A Kang, o Tron, o próprio Imortus, né? Quem gosta do Kang tem que gostar do Imortus também. E o Doutor Destino. Um dia a gente ainda vai falar disso no Aljava de Gibis. Aguardem. Ai. Igor, vamos para a nossa última rodadinha. Diga aí. Última, mas ainda tem uns outros aqui, mas depois eu cito rápido no final. Teremos menções honrosas. Beleza. Então eu vou citar aqui um gibi que saiu ano passado. Saiu no Brasil aqui, inclusive, pela Comic Zone. É uma antologia chamada Social Fiction, que é de uma autora francesa chamada Chantal Montelier. Eu nunca tinha ouvido falar desse negócio, mas aí eu vi um tweet de alguém falando sobre que ela era uma autora da década de 70, de 80, que fazia muito negócio de distopia e de coisa de ficção e tal. E eu tava meio numa onda dessa e casou que estavam lançando aqui. E eu peguei o quadrinho sem ter informação basicamente nenhuma, só que era uma coisa velha de ficção que eu tava a fim de ler, assim, que eu tava nessa onda, tava lendo Metabarões de novo, tudo mais. E realmente me surpreendeu bastante. É uma antologia com 3 histórias e situando naquela época antecipa muita coisa assim dos tempos atuais, assim. Ela escreve e desenha, saiu numa revista francesa antiga e aí foi compilado aqui pela Comic Zone e aborda uma opção de tema que a gente naquela época nem imaginava que poderia ser abordado, uns temas mais progressistas que a gente tem debatido hoje e todo naquele contexto de ficção científica, assim. Então é uma recomendação boa, um quadrinho que está nas lojas virtuais aí, tem versão nacional, gostei da versão que fizeram na Comic Zone, e a minha recomendação a terceira aí, porque eu quis botar um quadrinho meio fora do mainstream, porque eu tenho uma opção de coisa mais mainstream para falar depois, então vou botar logo esse aí como uma terceira menção. Esse daí eu não conheço, mas a Comic Zone tem trazido muita coisa assim, né? Tem quadrinho de um quadrinista turco, né, que eles trouxeram ano passado, que tem uma crítica grande, principalmente a esses governos de extrema direita, ao Trump. Tem um bookplate com uma ilustração que ele troca o Trump pelo Bolsonaro. Eles estão trazendo muita coisa de gibi argentino, né, de autor argentino. Eu acho que eles trouxeram o Rancherox, né? Não foi pela Sim. Foi pela Comic Zone. Eu comprei também. Rancherox completo, tá por eles também. Eu pensei em pegar lá na CCXP, mas tá muito caro. Mesmo com 40% de desconto que eles estavam dando lá, se você adquirisse mais de 2, 3 gibis, ainda estava muito caro, aí eu não... Eu peguei porque o Rancherox eu lia quando saía naquelas publicações antigas da década de 90 e 2000, saiu como uma opção de editora, e eu só tinha pedaços das histórias, né? Então foi um gibi que eu só li pedaços. Aí esse ano eu consegui ler tudo, assim, né? Basicamente, porque eles fizeram uma compilação realmente muito boa, assim. Tem a questão do preço, que a gente não fica falando aqui muito, mas, assim, para quem está interessado, eles fizeram um trabalho realmente bom nesse quadrinho aí. Parabéns à Comic Zone aí por essa estratégia vencedora de pegar só autores que cobram um pouco de direitos autorais para faturar em cima. De repente isso sai no volume 2 aí do gibi do Zadarsky aí, olha. Essa situação. Aí o Thiago não vai gostar e vai cancelar o Zadarsky no YouTube também. Ai. Dãozinho, que gibizinho você vai trazer algum gibi que foi publicado dia 31 de dezembro agora, não? Não, esse saiu aqui ano passado, mas começou a sair lá fora
em 2021, que foi quando eu comecei a ler, aí ele terminou ano passado, e a Panini lançou 2 volumes, agora em 2022, supostamente vai lançar em 3, mas até onde eu sei, eu digo, pelo guia dos quadrinhos, só saíram 2 mesmo, tá? E os 2 foram no primeiro semestre de 2022, então não sei o que aconteceu, que tô por fora. Que é o BRZRKR, né? Que saiu lá fora pela Boom. Cara, o nome é péssimo. É o do Keanu Reeves com o Matt King? Isso. Berserker. Pois é. Você tem que falar Berserker, mas como se fosse a Hebe Camargo, sem abrir a boca. Que gracinha esse Madcast. Então, o nome é péssimo de se falar, mas assim, visualmente é muito bonito, né? Sobretudo na capa, né? Como o Igor falou, assim, não é um gibi de Keanu Reeves, tá? Apesar de estar lá acreditado, né? E o personagem ser ele, né? Ele mesmo. Supostamente a ideia original dele, que ele escreveu alguma coisa, e o Matt Kinney, né? Pra variar, foi lá e deixou no gibizaço. Matt Kinney, esse que a gente já falou umas 40 milhões de vezes, né? Sai algumas coisas dele perdendo no Brasil, mas ninguém fala do cara, né? Acho que só a gente tá indo perdendo tempo falando do cidadão, né? Merece. Justiça para Matt King. Justiça então, para ele vai Matt falar. Ele tem que fazer um episódio só sobre ele, já dá e sair sem nem falar disso, né? Pra gravar alguma coisa somente sobre o cara, né? Aí, me chama aí, ó, Marquito, me chama aí que esse aí eu quero fazer. Está convidado. Opa, Basta o Dãozinho parar de boicotar o Sete Jagunços que faremos novamente. Já li inclusive o Mind Management e o Folklords por indicação desses dois aí. E os dois são muito bons, inclusive. E aí tem a arte, né, do Ron Garner, eu não vou entrar em detalhes, gosto muito da arte do Ron Garner, mas você seria xingado aqui em outros cantos, eu vou deixar quieto, mas a arte é muito boa, tá? Fica aí o disclaimer, é muito boa mesmo, para variar, como sempre. O Matt Kinney tem que falar, né, pega alguma ideia idiota do Keanu Reeves e faz um gibizaço, são 12 partes, se não me engano, quando ele vai lançar então 3 de 4, uma coisa assim. E, cara, é o gibi mais besta que você vai ler na sua vida, sabe? Mais rápido também. Assim, esses 3 volumes, quando a Panini lançar tudo, você lê em 5 minutos. É a leitura mais rápida que tem, né? Mas que não faz cerimônia, mas vai ser o melhor coisa de ação que você vai ler nesses últimos 3, 4 anos, sabe? Pra quem gosta aí do John Wick, tem aquela besteirada toda do John Wick, isso aqui é muito melhor, sabe? É muito melhor mesmo, porque o cara é um guerreiro, como o nome diz, né? É um guerreiro, mas é um guerreiro imortal, que existe, que tá vivo aí desde da pré-história, e o cara vem da pré-história lutando assim, e é só bagaceira, cara. É muita cena violenta, assim, aquela violência desnecessária que a gente gosta. Então, se você gosta de violência, de bagaceira, de, sabe, comando para matar, nesse sentido assim, cara, matando todo mundo sozinho e sem morrer, literalmente, porque ele é imortal, vá sem medo, que é muito bom mesmo. Eu tô com isso aqui pra ler no tablet e ainda não comecei a ler, não sei porquê. Mas darei uma chance, porque eu sempre tive a impressão de que era basicamente o John Wick em quadrinhos, mas sendo um outro personagem. A mesma ideia, sabe? Daquela mesma ação desenfreada de porradaria sem parar, só que bem melhor, eu não achei. É uma mistura de Wolverine com aquela guarda de honra do que até virou filme aí com a Charlize Theron, que é do Greg Rucka. Greg Rucka, é isso mesmo. É um cara imortal que não para de lutar e tem um fator de cura, por assim dizer, entra nesse modo Berserker, né? Daí o nome. E o cara é praticamente um deus da guerra, sabe? É divertido mesmo, como o Dan falou. São volumes de 4 edições, mas porque as edições têm mais de 30 páginas cada uma, né? Tá até atrasada aí essas últimas edições, saiu a 11, e pode esperar aí mais um pouco, Marcos, que daqui a pouco sai a 12 e você lê de vez, porque apesar de ter, como o Dan falou, né, apesar de ter mais páginas por edição, a leitura é rápida mesmo, é papum, e a arte do Ron Garner é sensacional, casa muito Saiu bem. nacional isso aí, né? Saiu, um tanto salgadinho, né, até as... R$32,90. Como acabou, saíram 2. Saíram 2, mas vale a pena sim a leitura, que é um material bem legal. Colocarei aqui na minha lista e lerei esse ano. Quem sabe trarei novamente no Melhores de 2023. Você vai esquecer. Se você ler agora em janeiro, você vai terminar agora em janeiro mesmo e você vai esquecer. Porque é basicamente isso, sabe? Vá por mim. Mas isso aqui que eu tô falando, eu também esqueci. Eu fui olhar na lista do que eu li,
ver o que eu tinha dado 5 estrelas e filtrar. Foi o que eu fiz para escolher meus melhores do ano. Ai, ai. Bom, eu vou falar de um outro gibi que ainda está saindo. Eu acho que a gente chegou a falar da primeira edição. E assim, eu tô gostando muito, é uma coisa assim, bem pipocona. Foi uma abordagem diferente do personagem, mas até onde eu li eu tô gostando. Que é essa nova maxi-série do Justiceiro, do Jason Aaron com o Paul Azaceta. A Panini já anunciou a publicação do primeiro volume, com as 6 primeiras histórias. Vai sair encadernado aqui, eu acho que está na pré-venda para fevereiro, ou para agora esse mês de fevereiro ou para março. E é a volta do Jason Aaron ao Justiceiro, né? Ele tinha feito já uma passagem bem interessante com o Justiceiro Max, depois que o Garth Ennis saiu do título, né? Ele pegou uma abordagem diferente, é um personagem diferente, o Justiceiro Max, que ele escreve do Justiceiro Max do Garth Ennis. E aqui ele tem aquela polêmica, né, que aí eu não sei se foi uma decisão do Jason Aaron, se foi do editorial da Marvel, se foi do Paul Azaceta, de mudar o símbolo, né, do Justiceiro. Saiu aquela caveira, agora é uma caveira um pouco mais estilizada, mais oriental, por assim dizer, né, tem um quê ali de samurai, até pela temática do gibi, né, o Justiceiro acaba se aliando ao tentáculo, ele é o avatar da besta, né, do tentáculo, um dos deuses ali que o tentáculo venera, e aí no decorrer da história você acaba descobrindo do porquê ele se junta ao tentáculo, né, e o Jason Aaron conta um pouco do passado do Frank, quando ele ainda é criança, adolescente, que ele já tem aquelas tendências meio não, completamente psicopatas, ainda criança, ainda adolescente, então ele já é influenciado por essa besta já desde muito novo, e ele acaba, o grande antagonista dessa série até agora é o Ares, né, que é o deus da guerra, que tinha o Justiceiro como seu grande avatar, né, e tanto é que ele fala que ele usa a caveira no peito, o Ares, é idêntica à caveira que o Justiceiro usava, né, e ele acabou abandonando para usar essa caveira mais estilizada. Que ideia merda, hein, Marcos? Você tá recomendando isso? Eu tô porque eu achei divertido. Foi uma das, assim, as primeiras edições ainda não terminou, eu posso me decepcionar completamente no final da história, mas eu quero recomendar porque eu achei interessante essa pegada que trouxeram pro Justiceiro. Tem umas coisas assim que são bem merdas mesmo, de tipo o Justiceiro manuseando uma espada e conseguindo manusear bem uma espada, ganhando de ninja na espada, né? Mas aí você vê que é por conta dessa influência desse deus, desse demônio do tentáculo. Mas, enfim, é um gibi divertido, também é aquela coisa que você lê e acaba esquecendo logo em seguida, mas que eu gostei muito, apesar do detrator Maurício Dantas. Eu não li não, eu li a primeira edição pra ver, eu gosto da arte da Zaceta. O Iron infelizmente aloprou aí desde que saiu o último filme do Thor, né, que ele decidiu que... O último Thor não, o Thor Ragnarok mesmo, que ele decidiu que podia meter o louco nos gibis e tá cometendo aí esses Vingadores complicadíssimos, que só o Joel gosta. E tá fazendo umas maluquices aí. Eu topelei justamente porque encaixou aí com esse plot do Demolidor, como eu já comentei. Tá tá no tablet já. Mas eu não empolguei muito não com essa primeira edição. Li as 2 primeiras, minto. E aí só valeu mesmo porque eu vi que tinha uma personagem lá que apareceu agora no Demolidor. E aí topelei, mas como falei, é por amor à camisa Marvete mesmo.
e não muito pela qualidade da coisa que não promete. Mas se você tá dizendo, ok, vou passar na frente só pra te xingar no Twitter. Eu tô completamente decepcionado com o Jason Aaron, então pra mim isso aí passou Com o Marcos também, né? Não, eu não sei porque eu não li esse Justiceiro, não, nem cheguei perto disso. Porque, tipo, eu li acho que as 30 primeiras edições dos Vingadores com aquela esperança de que, porra, ia ser alguma coisa legal ali. Mas a partir da 46 fica bom. Ah, tá bom. Não, o primeiro arco ainda. Posição, não. O primeiro arco ainda é divertidinho. Ele tem uns momentos interessantes assim no meio do ramo, mas é tipo defender o Nick Spencer no Aranha, né? Por uma coisa ou outra que ele fez de legal ali, mas o todo. Eu gostei, eu consegui ler essas 30 e poucas primeiras edições, mais por causa do Motorista Fantasma, que é um personagem que eu gosto, e Sim. do Blade só. E do Blade só disso aí, porque eu achei a ideia boa de botar eles ali, mas do resto ficou insuportável para mim a partir de uma hora lá. Não, assim, verdade seja dito, o Aaron escreveu a melhor Liga da Justiça dos últimos 20 anos, quando ele fez o novo Heróis Renascem aí com o Esquadrão Supremo da América, né? Ali foi realmente uma história da Liga da Justiça muito bem contada, muito bem feita, um gibi divertido. Mas o Aaron só vale assim, quando é agora, né? Quando é realidade alternativa, quando ele quer vender bonequinho, meter o louco mesmo. Mas quando é pra gibi mesmo de linha, assim, ele tá me lembrando o Rick Remender escrevendo o Capitão América naquela dimensão Z, aquela porcaria, ou os Fabulosos Vingadores, que é uma outra bomba que, pelo amor de Deus. Eu gosto da fase do Remender no Capitão América. Não, você gosta do Romitinha. É o Romitinha que tá te enganando. Você tá lembrando eu acho que o Romitinha carrega aquele gibi nas costas mesmo. Isso é legal mesmo. O Romitinha tava afiado no estupor. Ali ele tá muito afiado. E eu não sei quem é o colorista daquilo ali, que também mandou bem demais ali. Mande o seu gibizinho já pra eu poder reclamar sem ter lido, só pra poder devolver a ofensa, Maurício Dantas. Justo no gibi que eu quero fazer as pazes aqui com meus amigos novos mutuninhas, você vai ser cancelado aí pela turba aí na área do Twitter. Porque eu quero muito elogiar a X-Men Red, que pra mim é a melhor coisa que tá saindo aí dessa era krakoana. Já falei, gosto muito das duas minisséries iniciais, mas depois o Hickman ficou de bancation com a nossa cara. Muita gente ali que não sabia para onde ia, indo para um lado para o outro, gente de calibre, gente que eu gosto, como a Léa Williams e a Tini Howard, meio foram sabotadas em alguns pontos aí, mas aí também jogaram para cima. Tô pra ler esse gibi novo da Léa, o Exterminator, só com as mutantes, né? A Jubileu, a Dinamite e etc. Mas X-Men Red pra mim é outro nível da coisa, assim, a forma como o Ewan tá colando aqui e ali coisas que ele foi lançando em outros gibis que ele trabalhou. Tem elementos de Immortal Hulk, tem coisas de Guardiões da Galáxia que ele escreveu também, a gente já comentou em outro pilha. Tem coisas que estão acontecendo ao redor na Marvel mesmo, com outros personagens, com outras franquias que parecem que não tem nada a ver, que ele tá encaixando na história dele. E é uma ideia muito legal, X-Men Red, assim como já é também uma coisa que continua o que ele começou em Sword, né? Que começa com a estação espacial, tem uma pegada Jornada nas Estrelas nesse aspecto, né? Um Space Nine. E ele vai desenvolver junto com o Império Shi'ar, com o que aconteceu lá do Império, né? Aquele Império com Y, que é a Aliança Kree-Skrull. Enfim, bicho, não é só X-Men que ele tá lidando ali, mas quando ele pega para lidar com X-Men, com a Tempestade, com esse desenvolvimento todo da nova Irmandade de Mutantes de Marte, né? De Ayaco. É Red por isso, né? Do Planeta Vermelho, que agora na Marvel não se chama mais Marte, é Ayaco. E a forma como ele escreve a Tempestade e todos os personagens ali ao redor e tá construindo. Gosto muito de como ele pegou ali o que o Hickman começou a fazer nos Vingadores dele com Mancha Solar, de ser um personagem que não é bobão mais, mas é brincalhão,
é meio sacana até, mas é um cara muito sagaz nos negócios. E tá dando a volta ali por cima, dando ninja em um monte de gente, né? Ele passeia o poder daquela Ayaki lá que nunca perde, né? Esqueci qual é o nome dela. Você lembra, Marcos? O Joel fica até sacaneando, mas enfim. Ele consegue dar. É a Bey, não, a Bey é a outra, né? A Bey é a que casou com o Cifra, né? É a outra lá, que é a Isca, Isca. A imbatível, a não derrotada, não sei como é que ficou aqui. Isso. E ela tem imbatível. Imbatível, né? E aí o magneto dele também é muito bom, e tem uns temas assim, ele consegue fazer aqueles Ayaki lá serem relevantes, né? Eu acho uma bosta essa ideia desses mutantes extradimensionais. Mas ele faz a gente se importar, gostar daquela cultura ali, tomar cuidado com aquilo. Logo na primeira edição de Red já tem um pau ali do recém-ressuscitado Pássaro Trovejante com o Cable, né? Porque o Pássaro Trovejante odeia o Ciclope e por tabela não gosta dos filhos dele. Mas, bicho, é bem caracterizado, é bem divertido, tem uma construção muito legal de personagens e de temas e de mundo também. Pra mim é uma das melhores coisas que tá saindo aí. E ter essa continuidade de outros plots, de outros gibis que ele trabalhou e o alinhamento com o resto do que tá acontecendo no universo Marvel é bacana demais. Deixo a recomendação aí. Ah, sim. A gente falou disso em Axé até, né, Marcos? Como os tains de Red são muito bons também. Quando mostra lá o que aconteceu quando o Eano, o Eterno, né? O Eanos chegou em Ayako e saiu destruindo tudo, matando todo mundo. Eu acho que é a melhor coisa de Axé. Até pra pagar minha língua, a edição mais recente que eu li é bem burocrática, assim. A gente até comentou no WhatsApp, né, que podia ser muito melhor aquilo ali, mas de resto eu acho que é um gibi a se elogiar muito e a ser seguido. Eu acho que perto dele, assim, na linha mutante, você só vai ter o Immortal do próprio Kieron Gillen, mas no resto passa muito longe, infelizmente, do que podia se explorar, né, desse gibi. Digo também, Legion of X do Spurrier também tem desenvolvimentos legais, sai daquela coisa bem boba, bem de cartilha mesmo, sabe? E expande as coisas. De resto, meu amigo, não tem muito que se aproveitar dessa linha X hoje, não. Como eu tô lendo o que tá saindo aqui no Brasil, salvo esses spin-offs de Axé, então não saberei opinar muito, mas o que eu li, que foi o spin-off, é realmente muito, muito bacana mesmo, muito bom. Bom, fizemos aqui, cada um indicou 3 gibizinhos, então já temos 12 gibis para você procurar e se divertir. Então vamos agora nessa rodada de menções honrosas. Então vamos assim bem rapidinho, fala o gibi, os autores e cada um fala um. Vamos para poder finalizar o nosso primeiro pilha de gibis do ano. Faça aí sua primeira menção honrosa, Igor. A primeira menção honrosa aqui é o Incal Psychoverse, né, que saiu esse ano, que é uma prequela do Incal do Jodorowsky com Moebi, né? Tipo, é o gibi mais icônico assim do Jodorowsky. Foi escrito pelo Mark Russell, essa prequela, com arte do Yannick Paquette, saiu pela Humanoids esse ano. Então vale a pena conferir, que tá muito legal assim. Ele pegou as ideias do Jodorowsky aí e voltou um pouco atrás, misturou com os bagulhos de metabarões, ficou, e é o Mark Russell, né? Então o cara mandou muito bem nesse gibi. É um negócio tão inusitado que chamou minha atenção. Dãozinho, diga aí. O meu é o que a gente já falamos aqui rapidinho, nós estamos no começo, né? Que é a saga do Demolidor, né? O primeiro saiu aqui pela Panini já em 2022 mesmo, bem no começo do ano passado, e pega o começo da fase da Inocente, né? Na revista, ela assume depois do Frank Miller. E esse primeiro volume, né, é bem rotativo. Na arte, como falei, tem o Barry Windsor Smith, tem o Fábio Sema, acho que Todd McFarlane também.
e por aí vai, né? Aí, cara, é uma fase muito boa, né? Pouquíssimo lida, relativamente bem falada, né? Sempre um ou outro vez falando bem da fase, mas foi muito pouco lida, saiu ali na Supercultura Marvel muito perdido, né? Há muito tempo atrás. Então vale a pena esse novo formato. Tem aquela coisa que o Marquinhos vai reclamar, né? De muito texto, né? Tem a primeiríssima história dela, assim, uma carga psicológica pesada, mas muito atual, por incrível que pareça, na questão de um ex-soldado. Já aparece a Viúva Negra também, uma outra Viúva Negra, sabe? Uma outra pegada ali, bem outro mundo dos anos 80, né? E vale muito a pena, porque é uma fase muito boa. E a Panini já lançou, acho que lançou 10, 11, acho que 10, né? E já chegou na fase do DJ de Chester, né? De aquela história que eu e o Maurício gostamos muito, né? Que é das 20 horas na vida do Demolidor. Não sei se já saiu aqui essa história. Mas, como eu estou seguindo, né, daqui a pouco chega na fase na melhor fase para mim, que é Demolidor de armadura, então aguardaremos, né? Puta merda. Tá programado, próximo, tá programado. Próximo. Bom, eu vou falar de um gibi que a gente já falou aqui outras vezes. Não foi um gibi publicado ano passado. Foi um gibi, acho que publicado ano retrasado, ou foi até em 2020, que a gente já falou aqui, que é Surfista Prateado Escuridão, ou como Maurício Dantas batizou, Surfista Preteado, do Donny Cates e do Tradd Moore. O desenho do Tradd Moore é uma coisa assim estupenda, e o Donny Cates fazendo o universo cósmico da Marvel também é muito bacana. Então fica a recomendação de Surfista Prateado Escuridão. E tem um universo sobre, tá? Fica aí. Tem, olha aí. Maurício Dantas. Bom, não posso deixar de falar de novo, mais uma vez, novamente, do Cavaleiro da Lua, do Jed MacKay, que é um cara que está fazendo muita coisa legal aí pela Marvel. Já falei aí da morte do Doutor Estranho, que é dele também. Enfim, uma série de coisas. Ele também fez o Timeless, né, que é a continuação aí desse gibi do Kang, sem ser uma continuação. Tem muita coisa boa desse cara. Se tiver o nome dele na capa, leia, mas Cavaleiro da Lua, principalmente, e o Doutor Estranho dele, sucesso. Igor? Vou recomendar o único gibi que eu estava acompanhando no dia que saía de editora grande aí, que é o Adão Negro do Priest com o Rafa Sandoval, né? Ele praticamente reinventou o personagem de novo, de uma maneira que está muito menos chato do que eu achava. Eu sempre achei esse personagem um saco, e eu achei interessante como ele pegou elementos já que são perenes do personagem e colocou numa outra roupagem aí, deu um frescor legal. E tipo, para quem gostou do Exterminador do Priest, para quem é fã dessas coisas do Priest aí, é um gibi excelente, que você vê que o cara tá empolgado escrevendo mesmo. E em algum lugar em Curitiba, Marcelo Miranda sorri, uma lágrima escorre do olho dele, porque lembraram do Christopher Priest nesse Melhores de 2022. Mas ele não sorri. Não sorri? É a pessoa mais triste do mundo, Marcelo Miranda. Manda aí mais um, Dãozinho. Cara, eu vou indicar uma coisa bem cabeçuda que vai por sua conta e risco. Saiu pela Veneta, se eu não me engano, ou pela Conrad, ou algo que o valha, que é o Livro da Selva, do Harvey Kurtzman, né? O Harvey Kurtzman é o cara que só criou a Mad, né? A Mad é a revista de humor lá dos anos 50, 60. Não tem nem o que falar, velho. Leia, porque é uma... Nossa, leia, só leia que... Só conta e risco de novo, né? No mínimo você vai ler uma coisa clássica que esses caras mais alternativos dos Estados Unidos endeusa bastante. Então, vá lá para sua conta e risco. Bom, eu vou falar de O Árabe do Futuro, no caso o volume 2, que foi o que eu li ano passado, do Riad Satuf, acho que saiu pela Quadrinhos na Companhia, salvo engano. Eu tenho que achar o volume 3, porque são 4 volumes, eu tenho até eu tenho o 1, o 2 e o 4. O 3 eu ainda não consegui comprar, tenho que ir atrás. É uma história autobiográfica de quando ele se mudou e foi morar na Síria, e é muito, muito bacana mesmo. Maurício Dantas. Esse ano eu só fiquei mesmo nas duas grandes, e vocês já falaram praticamente tudo
de bom da DC, aí eu vou falar então de mais um da Marvel, que é The Marvels, que também a Panini está lançando agora, do Busiek com o Yuji Sinar, que dá uma mexida ali, vai um grande gincana ali pelo universo Marvel, com um plot bem interessante, um mistério que é bem legal de acompanhar desde o comecinho. Muito bem desenhado, e é o Busiek, né? Não tem erro. Saiu aqui em dois volumes, são 2 edições só, infelizmente não vamos ter mais, mas fecha bem gostosinha a história aí, cumpre sua proposta e vale a pena demais. Tem mais, Igor? Tem mais. Tem um gibizinho de terror que me enganou aí, que eu achei que era uma coisa, era outra, que saiu na DC, que é o Aquaman Andrômeda. Eu achei que era uma coisa, mas quando eu vi era outra, é tipo um gibi meio O Segredo do Abismo, meio um negócio meio de ficção submarina e meio terror, que de vez em quando aparece o Aquaman, assim. mas é do Hanvi com o Chris Ward, né? Então, porra, é um escritor que eu adoro, que todo mundo gosta, né? Com um artista absurdo que faz uns painéis incríveis, e é um gibi meio mesmo de terror com participações do Aquaman. Se você quer ver a história do Aquaman, não pega isso aí não, mas se quer ler um gibi de terror da tarja preta da DC, pode pegar isso aí que eu gostei bastante. Olha aí, um gibi da tarja preta que não é do Batman, Dãozinho. Ah, finalmente, né? Esse já acabou, Igor? Foram só 3 volumes mesmo? Já acabou, sim, acabou. Hanvi não tem erro, né? É verdade. Só o bom do pântano dele que, sei lá, me decepcionou um pouco, mas também não é ruim, não. Só fiquei meio decepcionado. Tem mais, Dãozinho? Tem sim. Eu vou fazer um pacotão agora, mas não vou roubar não, se preocupe não. Que é para falar dos gibis que estão saindo pela Mino, acho que é pela Mino, não é pela Nemo não, pela Mino mesmo, do Sean Phillips com Ed Brubaker, né? Eles já publicaram, assim, e coisa recente dele, né? Tem um criminal, saiu uma porrada de criminal aí pela Mino, já saiu uns 4 ou 5, inclusive aqueles que podem publicar, né? O Lawless, o Covarde, por aí vai. Mas eles já publicaram o Pulp, que é muito bom. O Matar ou Morrer, né, que já falamos aqui 1 milhão de vezes, inclusive melhores do ano, tem um site de só sobre isso. Meus Heróis Morreram, Meus Heróis Eram Todos Viciados, esse é bem fraquinho. O Fade Out, Um Fim de Semana Ruim, que é muito bom, esse é bem bacaninha. E o melhor de todos, mas só saiu até agora aqui um volume, eu acho que lá fora já saíram 5. Todos esses, sobretudo o Fim de Semana Ruim, o Pulp e o Meus Heróis Eram Todos Viciados, são histórias maiores, são 60 páginas, não, cara, uns 80 páginas, coisa assim. É mais um volumão. E nesse esquema, o melhor de todos, só saiu um até agora aqui no Brasil, que é o Reckless. Lá fora já tá no 5º, eu acho. Cara, Reckless, aí é uma série só, sobre um cara que ele era dublê, e o resto você vai por sua conta e risco. Cara, é muito bom. Tipo, desses todos, né? Já que Matar ou Morrer saíram 4, deve ser os olhos da cara pela Mino Nemo. Pega o Reckless, cara, o Reckless é muito foda. Vai ser o melhor gibi que você vai ler na sua vida esse ano, disparado, assim. Vai ser medo. Bom, eu vou com um gibi que foi recomendado pelo Igor Tavares. Eu comecei a ler ano passado e gostei muito. Tenho que retomar, porque eu li de uma vez, aí não tinha mais, aí acabei esquecendo de ler de novo, mas eu tenho que retomar, que é o crossover do Donny Cates com o Geoff Shaw, que é muito bacana também. Tem esse negócio de metalinguagem, personagens, quadrinhos no mundo real, entre aspas, e é muito legal. Crossover do Donny Cates com o Geoff Shaw. Maurício, ainda tem aí? Pô, vocês pegaram tudo meu. Eu encerro por aqui. Não, eu quero falar um, já sei. Vou ficar aí mais um da Boom, mais um com o Damora, que é com o Gillen também, né? Que é o Once in Future. Comentei aí do final. Acabou agora em 2022 e acabou bem bonito, bem gostoso. É um gibizão mesmo. Não tem como não se divertir lendo aquilo. E é legal demais como o Gillen consegue amarrar tudo, todas aquelas lendas vitorianas e a arte do Moya. Nossa senhora, o cara não perde a mão mesmo. Ele faz tudo, né? Ele faz herói bem coloridão
ele faz lenda arturiana virando realidade, ele faz de tudo, o cara é um monstro. Igor, já manda aí as suas, o que ainda restou aí na sua listinha, já que acabou a listinha do Maurício, vamos encerrando, manda aí o que restou na sua listinha. O que restou aqui? Gibi de Comunista e Camarada Mata, do Patrick Sparrow, lançado pela Monstra aqui. Eu vi esse negócio na FIC, é um brucutu gigante com uma foice e um martelo na mão, que desperta de uma criogenia e vai para os Estados Unidos para matar o presidente dos Estados Unidos. Gibi é sensacional. Vai ser divertido. Irado demais, saiu nacional. A arte é linda, assim, aquelas artes meio. Parece aquelas ilustrações de skatista, de camisa de skate, assim. Pô, violento pra cacete, divertido pra caramba e adorei, assim. Eu não tinha ideia de quem era esse cara. Peguei o gibi na SEGA, assim, foi muito bom. Vou recomendar a passagem do Christopher Cantwell no Homem de Ferro, que acabou esse ano aí, muito boa, assim, muito consistente. Teve alguns momentos meio chatos, assim, mas, tipo, no geral, uma ótima passagem, assim, pra quem quiser ler. Eu não gosto do Homem de Ferro, acho personagem chato pra caramba, mas, tipo, eu gostei dessa passagem toda, eu consegui ler, fiquei lendo e fui lendo esse ano e tudo certo. E vou recomendar também para quem quiser entrar no bonde dos Wildcats do Rosenberg, que começou, que eu achei bem interessante também. Não tem nada demais, mas é um gibi que tá começando agora, eu acho que é legal de acompanhar. Eu li 2 edições, achei bom a interpretação dele. E o Superman Space Age, que eu já falei, né, é uma minissérie em 3 edições do Mark Russell com a família Allred. A terceira edição ia sair em dezembro, mas foi adiada para fevereiro agora. E é uma interpretação diferente do Super-Homem, na qual o Clark Kent ficou inerte um tempão e não fez nada, a vida inteira só ficou de repórter mesmo. E aí acontece algumas paradas lá, e ele, não, agora eu vou ter que fazer alguma coisa. E aí tem aquele desenrolar meio life story que o Russell mesmo fez no Quarteto Fantástico e que o Zadarsky tinha feito no Homem-Aranha, né? Então fica essas recomendações aí. Legal. Dãozinho, o que ainda tem aí na sua listinha? Bom, vou começar com Jurassic League, do citado Daniel Warren Johnson com o Juan Gideon, algo que o valha. Cara, a Liga da Justiça foi formada por dinossauro, literalmente, sabe? É tão besta que é bom. Cara, isso é bom. Ele não desenha, ele só escreve. Eu fui enrolado, eu achei que ele desenhava, eu li a primeira edição, não é ele que desenha. A arte é muito boa. Quem desenha é o cara que fez o Tain do Motoqueiro Fantasma do Guerras Secretas, que é aquele gibi de corrida no meio da Guerra Secretas, é aquele maluco. Esqueci o nome dele, eu até entrevistei esse cara. Juan Gideon, o Gedeon. Juan Gideon. Cara, é muito besta, mas é muito bom. Então vá leia pra se divertir, né? Além desse, tem... Cadê? O Homem-Formiga do Al Ewing, que é ruim, mais ruim que é bom, mas é bom. Então pode dar certo, né? Uma hora fica bom, né? É tão ruim que uma hora fica bom, né? E na edição 46. Nas 30, né? Eu ia falar isso, né? Que o Igor leu 30. Cara, o cara lê 30 edições de gibi, ficar bom, é tipo esperar ontem de domingo, né? Cara, uma hora, né? Uma hora chega, né? Eu quero acreditar. E o último, aí, já que o Maurício falou, né? É que a JBC está relançando no formato mais luxuoso Evangelho, né? Então pegue lá que não tem erro. Abraço. Meu Deus do céu. Puta que pariu. Eu tava estranhando que até agora o Dãozinho não tinha falado de mangá, né? Então acabou a fase Dãozinho Otaku, né? Não, você que não merece ouvir sobre. Mas não sou eu, são os nossos ouvintes. Eles também não. Olha só. Ô Marcos, aproveitar aqui só, me dizer, mas sim, eu lembrei de um agora que é uma mini do Coisa, que é desenhada pelo Tom Bailey, que faz uns desenhos muito bons aí pelo Twitter. É um quadrinista, ele não é só twitteiro não, pelo amor de Deus. Ele não é editor da Panini. Que é muito bom, bicho. Esse é um gibi loucaço, não me recordo agora do escritor, mas é uma mini muito divertida, se passa no passado, assim, do Quarteto Fantástico. E
tem o Coisa numa aventura bem loucaça, bem doida. É do Walter Mosley. Walter Mosley, o escritor, né, que é bem conhecido lá nos Estados Unidos. Eu não conhecia nada dele, confesso a minha ignorância. Mas a arte, a forma como a história é contada é muito divertida. É uma mini rapidinha também, você vai ler aí em 15 minutos e vai me agradecer por isso. Bom, vou falar das últimas edições aqui na minha listinha. Superman Esmaga Clã, do Jen Luen Yang, da dupla Guri Hiro. A gente já fez um pilha sobre. Muito bacana. Gibi que trata de um tema sério, mas de uma forma bem descompromissada. Então, vale a pena. Tanto é que é daquela linha DC Teens, DC Young Adult, sei lá. É bem bacana. O Túmulo do Batman, do cancelado e descancelado, não sei se foi cancelado novamente, Warren Ellis, com desenhos do Brian Hitch, enquanto na época o Brian Hitch ainda estava desenhando legal aqui. O Esquadrão Suicida do Tom Cavalli, né, o Tom Taylor, com o Bruno Redondo, foram 2 volumes publicados, bem bacana, muito divertido também, leitura que te deixa preso no banco ou no seu sofazinho do início ao fim. E por último, mas não menos importante, um gibi que eu acho que eu falei no último ou no penúltimo pilha do ano passado, que é um gibi nacional, o Teocrasilha, do Denis Mello, né, que ele conta aquela história dessa sociedade distópica brasileira, que parece até que ele escreveu isso, que ele teve uma previsão do que ia acontecer no Brasil e escreveu o gibi, porque foi antes da eleição do Bolsonaro, e mostra o que poderia ter sido caso o Bolsonaro tivesse sido reeleito, ou essas várias tentativas de golpe que estão tentando aplicar no Brasil tivessem passado, o que seria do Brasil se isso acontecesse. Então é um gibi muito bom e necessário, principalmente nos dias de hoje. Acho que é isso, né? Eu perdi as contas aqui de quantos gibis a gente falou. Muito gibizinho bacana. Segundo Maurício Dantas, nem tanto, né? Mas fazer o quê? É o que temos para hoje. Meteu um Jason Aaron aí. Esse Batman túmulo é muito ruim. Você tá de sacanagem. Olha aí, tá vendo? Eu sou só detratado aqui. Vou detratar até o convidado agora, que o Igor falou desse Homem de Ferro do Quente aí, que é muito ruim, Igor, pelo amor de Deus. Olha aí. Vamos deixar para os nossos ouvintes comentar aí com a gente o que acharam das nossas indicações, se leram isso, se faltou alguma coisa. Obviamente vai ter coisa que faltou, mas talvez faltou porque a gente não tenha lido ainda, né? Então recomendem aí, fala aí o que faltou nas nossas indicações, que aí a gente já deixa anotado para poder falar futuramente num pilha de gibis, a gente fala desses gibizinhos que faltaram. Por que não? Igor, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Já é tradição você participar aqui das melhores leituras do ano, e fica aí o espaço para o seu sempre necessário jabazinho. Só seguir lá no Twitter, @Igor com IL Tavares, ou no Instagram, lá no Instagram é BaiaRJ, BAIARJ, tudo junto. E lá tem os links lá para tudo que eu faço e todas as coisas aí de gibi, de podcast, de banda, de quadrinho e tudo mais. Tá tudo lá. Macatu forte esse ano, o que temos muitas novidades? A gente está organizando agora uma antologia que deve sair no final do ano, ou no início do segundo semestre, mais ou menos. Deve sair mais um gibizinho. Eu estou num outro coletivo chamado Bereguedê, que também vocês podem achar no Instagram. A gente lançou um quadrinho no final do ano passado. E tem esses outros lançamentos aí. Eu estou nesses 2 coletivos, né? Eu estou na Macatu e estou no Bereguedê. Aí eu acho que de repente vai sair também um quadrinho novo do Bereguedê no segundo semestre do ano que vem já. Olha aí. Só seguir lá o Igor, que ele tem tanto projeto que
só seguindo ele para poder conseguir acompanhar tudo, mas tudo muito, muito bacana. Maurício Dantas, feliz ano novo, viu? Estaremos juntos durante o ano todo. No final desse ano eu tenho uma revelação bombástica a fazer, mas sendo deixadas pistas a cada episódio do Pilha que eu participar, então ouçam todos. Olha aí. Dãozinho, menos boicotes esse ano, viu? Talvez, né? Mas acho que eu tô pensando em morar lá em Salvador com o Maurício. Tô pensando nisso aí agora. Aí, ele deu spoiler já da revelação. Assim fica difícil. A gente tenta manter a audiência, mas até nisso o Dãozinho prejudica. Olha aí. Bom, e é isso, pessoal. Feliz ano novo. Estamos de volta e nos acompanhe na temporada 2023 do Pilha de Gibis. Até a próxima semana. Um grande abraço e tchau. Esse foi o Pilha de Gibis, mais um podcast com o selo dos cabras de qualidade do Arte Final. Gostou do que ouviu aqui? Compartilhe e acesse o site, tem muito mais conteúdo de qualidade esperando por você. Vai comprar seus gibis na Amazon? Compra acessando os nossos links. Você vai ajudar a manter esse trabalho. www.artefinalhq.com.br